Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começaria por responder, se me permitissem, globalmente à questão das 35 horas. Como a Sra. Deputada Heloísa Apolónia referiu e também o Sr. Deputado Moisés Ferreira, as 35 horas não são um capricho de decisão política, são um imperativo do reconhecimento da especificidade do trabalho na saúde, particularmente do trabalho por turnos, que é um trabalho exigente, que desgasta e que naturalmente tem que ser tido em conta na sua dimensão. Significa também, como é do conhecimento geral, uma valorização indireta, porque ao reduzir de 40 para 35 horas há um benefício remuneratório indireto. Significa também que depois do primeiro processo de transformação do PNT em julho de 2016, que abrangeu enfermeiros, nós estamos agora a lidar com outros grupos profissionais, não apenas enfermeiros, mas também outros grupos profissionais. E trata-se, como aqui foi referido, do maior processo de transformação das relações de trabalho dentro do Serviço Nacional de Saúde. Entendamos então, do ponto de vista do Governo, que há nesta matéria uma consonância absoluta com aquilo que foi a intervenção do PEV. Nós consideramos que isto não é um favor que se faz aos trabalhadores, é um ato de justiça e de reconhecimento. E não temos também, como a Sra. Deputada imaginará, sobre as 35 horas, nem sobre o Infarmed, estados de alma. Não pensamos uma coisa à segunda-feira e uma coisa à terça-feira. Pensamos sempre o mesmo. Ora, o que há a dizer sobre esta matéria é o seguinte. O planeamento foi feito tal como tinha acontecido em 2016. Até junho deste ano tinham sido recrutados 1.600 profissionais. Neste momento, os hospitais têm autorização para, por sua iniciativa livre e com autonomia, escolherem os grupos profissionais que querem contratar, até tirando partido das bolsas de recrutamento que grande parte desses hospitais têm. E tal como aconteceu em 2016, Sra. Deputada, vai acontecer em 2018. Apesar do alarmismo e dos profissionais do catastrofismo, nós vamos, com a colaboração empenhada das instituições, como está a acontecer agora, fazer o trabalho que importa. E é também importante referir aos portugueses, para os tranquilizar, que existem no Serviço Nacional de Saúde 21.000 camas. 21.000 camas que significam que 98% dessas camas não estão a passar por nenhum período de instabilidade. E também é preciso explicar aos portugueses que os hospitais têm aqui, na Europa, neste ano e em governos anteriores, questões que têm que ver com lotação oficial, lotação média, lotação praticada, têm que ver com a gestão sazonal das camas no verão. E foi por isso que nós optámos, em 2016 e em 2018, por fazer esta transição num período em que há menos profissionais, em que há menos utentes e em que alguns hospitais aproveitam para, nomeadamente, encerrar blocos operatórios para fazer a sua manutenção preventiva. Portanto, convém, em nome da verdade e do sossego das pessoas, não cultivar uma linguagem alarmista, porque se um hospital A ou B tem uma dificuldade concreta, nós não a desvalorizemos. E o que fazemos é atuar junto à ARS, naturalmente, e perguntar se o planeamento feito precisa de ser corrigido. Mas 21.000 camas não são nem 10, nem 8, nem 9. Quanto à questão que a Sra. Deputada levantou de setembro, que eu infletia o discurso em relação ao que disse ontem na Comissão. Não, Sra. Deputada, eu tenho uma enorme dificuldade em dizer uma coisa na quarta-feira e outra na sexta. De facto, acho que é a nossa obrigação enquanto políticos e nessa matéria temos que ser responsáveis pelo uso da palavra. O que eu disse ontem na Comissão, e repito aqui no plenário, é que a Sra. Secretária de Estado e o seu gabinete, com a ACSS e com as ARS, farão em setembro a avaliação que importa fazer deste processo. E estimarão nesse momento se, caso a caso, entidade a entidade, as respostas que foram atribuídas são as respostas necessárias e adequadas. Não podemos esquecer que as instituições são todas iguais. Há instituições que têm desempenho mais eficiente, que precisam de recursos de outro tipo, e essa matéria não é uma coisa, como se dizia ontem no debate na Comissão, isso é uma coisa a olho, não é uma coisa assim, eu acho que são 10.000 ou acho que são 15.000, não é nada disso. Portanto, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, em relação à questão que colocou, fica de facto este compromisso de que o trabalho está a ser feito com planeamento, com ponderação e em estreita articulação com os dirigentes, quer regionais, quer locais. Quanto à questão do medicamento que colocou à aprovação, eu pedi ajuda ao Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que falou com o Infarmed, e a informação que tenho é que o processo de aprovação estará para muito breve e, portanto, será inclusivamente informado o PEV por escrito dessa questão. Sr. Deputado Moisés Ferreira, é evidente que faltam profissionais. Nunca o Governo disse que faltava. Agora a questão é esta. Voltando um pouco à realidade,
2012, 2013 com 2018, mais 8 mil conjugadamente com os 2 mil que estão agora a ser contratados, 10 mil. Mas alguém compreenderá ou aceitará que não há uma diferença entre menos 10 mil e mais 10 mil? Mas alguém compreenderá ou aceitará que a reposição remuneratória, que a revalorização do trabalho suplementar extraordinário, que a proteção na maternidade, que os direitos das pessoas, que a redução do PNT significa que o que nós estamos a fazer é, como dizia o Sr. Deputado na sua intervenção inicial do PEV, que estamos a fazer, em alguns aspectos, a cometer alguns pecados ou pecadilhos que o Governo que nos antecedeu terá cometido. Não estamos. A nossa visão é completamente diferente. A nossa relação com o trabalho é diferente. A nossa relação com os trabalhadores da saúde é diferente. Agora, há uma coisa que lhe digo, Sr. Deputado Moisés Ferreira. É diferente, mas é responsável. E nós não somos, como parecia ontem na Comissão do CDS ser, um agente de replicação das necessidades enunciadas pelos sindicatos e pelas ordens. Quem define as necessidades são a CSS, é a ARS, são as instituições com critérios técnicos e não com critérios políticos, sindicais ou populistas, na justa medida em que nós esperaríamos talvez ver, daqui por uns anos, o CDS, quando voltar ao poder, esperemos que o mais tarde possível, possa vir a ser um executante das reivindicações dos sindicatos diariamente. E nós isto não vamos fazer. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, quanto à questão da ADSE, não esteja preocupada com a tensão das relações entre a ADSE e os prestadores privados. Não se incomode com isso, porque essa tensão é positiva. Significa que provavelmente a ADSE está a defender bem o interesse público. Quanto à questão da estabilidade do modelo, Senhora Deputada, eu às vezes, lembra-se que eu ontem na Comissão até glosei um bocadinho aquela imagem da sua líder partidária do retrovisor, que fazia cá falta o retrovisor. Mas eu agora de manhã, quando vinha para aqui, pensei que o problema não é o retrovisor. Os senhores já não olham para o retrovisor para ver o que se passou lá atrás. O problema é que ele deve estar embaciado. E o que precisam é de um paninho para limpar o retrovisor. Senhora Deputada, a ADSE está estável. Tem um Conselho Geral de Supervisão que funciona. Tem um Presidente que, por razões que são conhecidas do domínio público, pediu escusa e saiu. E na próxima semana será nomeado um novo Presidente, atrasado que foi por o processo da CRESAP. Não há nenhuma instabilidade na ADSE. Não assuste, por favor, os beneficiários, que não há necessidade nenhuma de assustar, porque, efetivamente, a verdade que não há razão nenhuma para a Sra. Deputada achar essa preocupação. Bom, finalmente, em relação... Sr. Ministro, tem que terminar, se faz favor. Em relação à questão que o Sr. Deputado Adão e Silva levantou. Sr. Deputado, a questão do Infarmed, o Sr. Deputado leu, eu também uso paninhos, Sr. Deputado, não tenho problema nenhum em usar paninhos, não tenho nenhum. Uso muito, Sr. Deputado, uso muito. Faço muita limpeza em casa, Sr. Deputado. Não vá por aí, porque está enganado. E leva a discussão. Bom, para continuar, veja bem o que lhe havia de passar pela cabeça ao paninho. Ao Sr. Deputado Adão e Silva. Sr. Deputado Adão e Silva, leu e bem. Nós, como o Sr. Deputado fez, vamos ler. E há duas linhas vermelhas que eu sempre disse que iriam ser tidas em conta. A primeira, a qualidade, a segurança e a proteção do serviço público e do interesse público. A segunda, a questão dos trabalhadores e a questão do seu interesse vital. Estamos a ler o documento. Há, com o Conselho Diretivo, naturalmente, questões que vamos aprofundar e vamos aprimorar. Eu venho cá no dia 18 a uma audição específica à Comissão sobre este tema do Infarmed e tenho a certeza que nessa altura teremos mais dados para poder detalhadamente falar sobre o Infarmed. Fiquei com a dúvida também, mas enfim o Sr. Deputado poderá de facto clarificar se o PSD mantém ou não a ideia de que é uma boa ideia descentralizar serviços públicos para o interior e para o norte do país. Mas, de qualquer das maneiras, fica esta questão e falaremos dia 18. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Só um instante, Sr. Sr. Ministro, só uma questão. Tal como disse há pouco à Sra. Deputada Heloísa Apolónia, está decidido em Conferência de Líderes que nestas circunstâncias o tempo de resposta é o dobro do habitual. Portanto, neste caso, o tempo de resposta do Sr. Ministro seriam 6 minutos. O Sr. Ministro foi muito para além disso e, portanto, pedia-lhe, se não se importa, da próxima vez que isso fosse corrigido, até porque, como o Sr. Ministro ainda tem 8 perguntas, depois, a manter-se este registro, é muito difícil, se não é impossível, responder às questões. Sr. Deputado Adão e Silva pede a palavra para... Sr. Presidente, é para uma interpelação à mesa. Verdadeira. Em nome da seriedade do debate que Vossa Excelência está a conduzir. Sr. Presidente,
O relatório do Infarmed, o Sr. Ministro tem-no na sua mão há cerca de uma semana. Foram-lhe feitas 5 perguntas concretas. E o Sr. Ministro... E o Sr. Ministro não respondeu a nenhuma pergunta, dizendo que vai estudar um relatório que tem pouco mais do que 100 páginas e que o Sr. Ministro tem há uma semana na mão. Adão e Silva, não me obriga a cortar-lhe a palavra.